Ulisses, além de ser assim muito frio, delas serem muito frias, terem cometido crimes assim bárbaros, absurdos, né, na mídia e tal, o que que essas mulheres têm em comum? Tem algum fio assim que liga as três? Porque Tem. elas são muito diferentes, O que, né? o que liga as três é que elas são assassinas. Isso Uhum, é o fio condutor, a mola mestra das três. Elas são assassinas. Elas são assassinas frias. uhum, São mulheres extremamente frias. Tão fria como uma cuba de gelo. São uhum, elas. Agora aí elas começam a ter coisas em comuns uma com a outra. Por exemplo, a Suzane, ela tem em comum com a Flor de Lis o narcisismo. uhum. Elas são mulheres narcisistas. A Suzane, ela tem o narcisismo diagnosticado. Quando eu falo, não sou eu que estou dizendo, são os peritos, os psicólogos que analisaram. Porque quando essas presas, esses criminosos violentos que mataram membros da própria família, quando eles estão começando a, a passar para os regimes mais brandos da cadeia, que começam a sair, eles passam por essa banca psicológica que a justiça quer saber como está a cabeça deles, né? Então a Suzane tem diagnosticada narcisismo, a manipulação, e a Flor de Lis, apesar de ainda não ter feito esses exames criminológicos, porque agora que ela ingressou no sistema penitenciário, ela tem a frieza e a manipulação. Uhum. Por quê? Porque ela manipulou essa prole de criminosos para matar o marido. Ela tem um poder de convencimento muito grande. E ela é narcisista porque, por exemplo, quando a polícia estava chegando para prendê-la, ela tinha um cálculo ali, ela sabia em que momento ele ia ser presa. Então o que que ela faz? Ela faz o dia da noiva, o dia da beleza. Ela chama uma manicure para lixar os pés, para fazer os pés e as mãos. Ela chama uma Caramba. esteticista para colocar botox. Como ela usava muitas perucas, então e ela tava lá com o cabelo dela natural, que é um cabelo que ela não gosta. Então ela chama uma cabeleireira para alisar o cabelo dela, que é essa foto. Muita gente pensa que essa foto, não, mas nunca vi a Flor de Lis assim, não é peruca, essa foto foi manipulada. Não, ela não foi manipulada. É que quando ela fez essa foto, logo que ela foi fichada na polícia, ela tinha acabado de passar por esse dia da beleza. Tipo, alisou o cabelo, tirou lá aquelas perucas que são trançadas no cabelo. Então isso faz, ó, fez a sobrancelha, você que a sobrancelha está bem Frieza. arqueada. E para quem se diz inocente, que ela se diz inocente, ela foi condenada a 50 anos de cadeia, dizendo que não matou ninguém. Ela diz que quem mandou matar foi a filha biológica, Simone. Mas mesmo para quem... Eu conheço o perfil de pessoas que foram presas injustamente. Ela tem, ela tem uma autoestima destruída, sabe? É um abalo psicológico muito grande você ser acusado de algo que você não fez, ainda mais matar o marido. Uhum. E ela não demonstrava isso nem numa pequena proporção, tanto que ela estava lá mais preocupada de como ela ia debutar no sistema penitenciário, se ela tá feia, se tá bonita. Que bizarro. É, Se você vê, que dá para ver aqui na testa dela que ela estava usando uma faixa. E essa faixa era muito apertada, então ela tira a faixa. entendi. E falando um pouco da Suzane e da Flor de Lis, elas também têm a sedução como um elemento Sim, para atingir os objetivos, né? Da manipulação, sim, né? sim. A Elise não, A né? Elise menos. A Elise, ela tá numa outra caixinha. Uhum, A Elise, ela é uma vítima. Eu diria que que uma coisa que a Flor de Lis e a Suzane não têm é um passado maculado por violência. uhum, Porque a Elise Matsunaga, quando ela tinha 14 anos, a mãe dela arrumou um companheiro e levou para dentro de casa e ele estuprou a Elise. Ele estuprou de forma violenta, ela ficou toda ensanguentada. E a Elise foi contar para a mãe: Mãe, olha o que o teu companheiro fez. Mostrou. Aí a mãe dela foi tirar satisfação com o criminoso e ele disse que só fez o que fez porque a Elise seduziu ele. uhum. Aí a mãe dela fica indignada porque ela acredita que a filha seduziu o companheiro, vai lá dar um tapa na cara da Elise e expulsa ela de casa. Ou seja, esse fato, esses elementos ali vão construindo uma personagem fria, que é ali que ela sai de casa, aos 14 anos, uma menina muito bonita na rua,
vagando lá pelas estradas, ela acaba se prostituindo com caminhoneiros. Então as mulheres prostitutas, elas desenvolvem uma frieza que as mulheres não prostitutas não têm, e não são todas, eu não estou aqui generalizando, é o universo que eu pesquisei para o livro, que o livro sobre Elise Matsunaga é um ensaio sobre a prostituição, é o que essas mulheres sentem na hora que elas estão trabalhando, é o que elas deixam de sentir, é as friezas, os sentimentos que elas vão deixando de ter. Insalubridade física e emocional completa, né? Isso faz, falando especificamente da Elise Matsunaga, esse distanciamento emocional que ela passa a ter dos seus parceiros faz com que ela se sinta emocionalmente capaz de matar o marido. Porque, por exemplo, ela não teve esse matar meu marido, nem pensar, eu amo ele, que ela diz inclusive que amava ele, né? Não, essa mulher, ela, até pela forma como a vida tratou ela ao longo de toda a jornada, faz com que ela decida matar e esquartejar o marido como uma decisão básica. Ulisses, o Marcos tinha traços de personalidade assim bastante reprováveis. O Anderson também tinha? Sim, tinha. O Anderson e a Flor de Lis, eles foram feitos do mesmo barro. Eles eram 2 criminosos, 2 abusadores, 2 predadores sexuais. E eles montaram essa grande família, que ela virou essa mãe de 50. O livro até desmonta essa tese. Eles não montaram uma família. Eles montaram um empreendimento religioso. O Anderson, que era esse visionário. A Flor de Lis, ela catava criancinhas na década de 80, no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, porque ela queria se cacifar na igreja evangélica em que ela congregava, porque lá ela via que os pastores, ela via que os obreiros, os diáconos se transformavam em pastores muito em função do trabalho social que eles tinham na favela. Então ela começa a fazer isso bem intencionada, entre aspas, porque quando você faz isso para galgar um degrau ali na tua carreira, eu já começo a duvidar. Mas querendo ou não, ela estava ali tirando crianças de situação de risco, crianças vulneráveis da rua. Ela levava para casa da mãe, da Carmozina, a mãe, cada criança que chegava lá, a mãe ficava irritada. Os filhos biológicos da Flor de Lis começavam a ficar com ciúme das outras crianças. Nesse meio, o Anderson namora a Simone, que é a filha mais velha dela. Antes, ela chega, a Flor de Lis conhece o Anderson como namorado da filha, Simone. Só que aí a filha termina com o Anderson e a Flor de Lis adota o Anderson, já fica ali como filho. Ela fazia um trabalho chamado Evangelização da Madrugada, em que ela saía pelos baile funk, pelas quebradas do Jacarezinho, segundo ela, resgatando as crianças que estavam no tráfico. Isso é uma mentira, né? Mas a narrativa dela é essa. E ela tinha medo, como era da madrugada, ela chamava os filhos maiores para dar uma segurança para ela, e o Anderson ia com ela. Nessa toada, ela começa a namorar o Anderson. Ele tinha 14 anos, ela tinha 30 e pouco. Ela começa a namorar o Anderson. Mas até então era um filho adotivo. Filho adotivo. Ela promove, ele entra como genro, depois vira filho e depois vira namorado. É bem complicado mesmo. Muito. Viu? Por exemplo, em relação a Simone, ele era namorado, ele vira filho, vira irmão e depois vira padrasto. É bem confuso.